Desde que o Gol saiu de linha, a Volkswagen ficou sem um carro que fosse sucesso de vendas e também símbolo da marca aqui no Brasil. Mas já chegou no mercado o carro que vai assumir esse papel, o Thera. A Volkswagen está chamando ele de novo ícone, o que significa que ela está apostando bem alto no sucesso dele. Então fica aqui no vídeo para saber se ele tem conteúdo para atender essa ambição toda da marca. O Thera usa a mesma plataforma MQB-A0 que estreou aqui com o Polo e também é compartilhada com o Nivus, o Virtus e o T-Cross, esses dois últimos com entre-eixos maior. Então dá para esperar que ele seja gostoso de dirigir, e realmente é. O comportamento dele é bem sólido, bem coerente, mas ainda não tem aquele extra de carro plantado que é a característica do Polo. Aqui ao volante ele lembra mais um hatch do que um SUV, e quem compra SUV pode ficar um pouco decepcionado com isso. Mas eu gosto. Outra coisa que eu achei um pouco negativa é a suspensão. É firme demais, provavelmente, para compensar essa altura extra e evitar que ele incline tanto. Mas a direção elétrica dele é bem calibrada e o carro fica bem na mão. Inclusive eu acho melhor que a do Pulse e a do Kardian, por exemplo. E falando no Kardian, a transmissão dele de dupla embreagem é melhor do que a automática que tem no Thera nas versões Comfort e High, fabricado pela Aisin. Essa aqui é a versão de entrada 1.0 MPI. Então ela tem o câmbio manual de 5 marchas que também está presente na versão de 170 TSI. Os engates são bem suaves, bem posicionados, tipicamente Volkswagen de câmbio manual. E o Thera manual foi muito importante para atrair o público para o Thera automático na concessionária, mas depois eu explico melhor. Outra vantagem dessa plataforma MQB é a segurança dela. O Thera tirou 5 estrelas no crash test do Latin NCAP, principalmente por causa da estabilidade da estrutura dele, da plataforma como um todo, e também pela boa oferta de itens de segurança desde a versão de entrada. O consumo do Thera é um dos melhores da categoria, e essa versão aqui, 1.0 aspirada manual, faz com etanol 9,1 km por litro na cidade e 10,2 na estrada, e com gasolina são 13,2 km por litro na cidade e 14,5 na estrada. Ele só perde para o Pulse na cidade, porque agora ele tem a opção de híbrido leve. O turbo manual faz 9 km por litro de etanol e 12,9 de gasolina na cidade e 10,3 e 15 na estrada, respectivamente. O automático faz 8,6 de etanol e 12,2 de gasolina na cidade, 10,3 e 14,5 na estrada, respectivamente. O Thera tem dois motores 1.0. Esse aqui é o aspirado Flex, de 84 cavalos e 10,3 kgfm com etanol, 77 cavalos e 9,4 com gasolina. O outro é turbo, o 170 TSI, tem 116 cavalos e 16,8 kgfm com etanol e 109 cavalos e o mesmo torque com gasolina. E uma coisa que eu notei aqui é que a Volkswagen economizou na manta acústica, mas caprichou na pintura. O cofre inteirinho está bem pintado, que não dá para dizer isso de qualquer carro, não é mesmo, Kicks Platinum? O ponto forte do Thera para mim é o design. Ele é facilmente identificado como Volkswagen, mas também tem vários elementos novos que provavelmente vão ser incorporados nos outros modelos da marca no futuro. Foram anos para chegar nesse resultado e o Pavone, que é o chefe de design da marca, está de parabéns. Um detalhe muito interessante, por exemplo, é essa grade enorme aqui no para-choque em formato de trapézio, que é complementada por essa gradezinha aqui em cima, que juntas dão bastante imponência para a dianteira, principalmente se você olhar de lado, porque ela é bem vertical. E os LEDs de condução diurna tem essa divisão aqui no meio para diferenciar dos outros carros da marca, tipo aqueles caras que fazem recorte na sobrancelha. E os faróis são de LED em todas as versões. Mas para mim os elementos mais marcantes desse design todo são os paralamas. Ele tem essa moldura bem identificada, bem destacada, por causa dessa linha côncava aqui. E o de trás é a mesma coisa, e dá a impressão de que a cabine está meio afundada, protegida entre os paralamas, como se eles fossem uns ombros largos, robustos. A versão High pode ter o teto pintado de preto como parte do pacote Outfit. Aí os para-choques também ganham apliques em preto brilhante, pela bagatela de R$ 2.440 extras. E aqui na traseira ele segue a moda da barra preta unindo as lanternas, mas pelo menos a placa fica no para-choque, que deixa a traseira bem clean. E aqui na janela traseira está a maior evidência de que a Volkswagen considera esse carro realmente sucessor do Gol, nesse easter eggzinho aqui da linhagem de Fusca, Gol e Thera. Tem muito pedigree esse carro. Você sabia que a Volkswagen tinha essa ambição toda para o Thera? Se você está achando esse vídeo educativo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo se você acha que vai dar certo essa ideia da Volkswagen do Thera ser um substituto à altura de Fusca e Gol. Será?
As cores disponíveis também são um destaque. Esse aqui é o vermelho Hypernova, opcional, mas ele tem branco cristal e preto ninja de série. As outras opcionais são cinza platinum, azul ártico e prata lunar, a minha favorita. Aqui no porta-malas está o maior avanço em relação ao Polo. Botão de abertura! Parabéns, Volkswagen, revolucionário. E ele é o menor da categoria com 350 litros, perde até para o Pulse, que tem 370. Mas pelo menos são 50 litros a mais do que no Polo. E tem easter egg aqui atrás também, Trip Mode On, modo viagem ativado. E ele é posicionado exatamente entre o Polo e o Nivus. Ele tem 4,15 m de comprimento, o Polo tem 4,07 m e o Nivus tem 4,27 m. Mas ele é 2 centímetros mais largo que o Nivus. 1,77 m contra 1,75 m. Mas o entre-eixos dos três é o mesmo, 2,56 m. O espaço aqui atrás é razoável, é maior que do Pulse, um pouco menor que do Cardio, mas eu gostei que o banco está na minha posição e eu tenho bastante espaço para as pernas, só que o assoalho é meio alto, então minhas pernas estão bem dobradas. A vantagem é que o banco é alto, então eu consigo enfiar o pé lá dentro sem precisar esticar as pernas. O problema desse banco é que ele tem o apoio de cabeça inteiriço, então isso pode depois de um tempo ficar claustrofóbico, porque tampa um pouco a visão para frente. Mas aqui tem porta-treco nas portas, aqui no console e o encaixe para o Isofix, a cadeirinha de criança, é bem visível. Aqui na frente o espaço é bom também, eu consigo ajustar a altura do banco aqui do motorista e a altura e profundidade do volante. Ele vem bastante aqui para frente, então consigo encontrar a posição ideal sem problemas. E esse volante, que é o mesmo dos outros modelos da Volks, é bem caprichado aqui na versão de entrada. Mas o que não é o mesmo dos outros modelos da Volks é o design do painel. Tem elementos bem diferentes para um Volkswagen. Costuma ter o painel todo integrado, com umas linhas mais retas. A tela fica embutida, mas o Thera tá levando o design da marca em outra direção, com essas linhas mais arredondadas, mais suaves. A tela afastada, separada do painel, que acho que deve ajudar com ventilação, ou pelo menos evita que ela superaqueça ali dentro se estiver funcionando direto. Pega um pouquinho mais de ar fresco da cabine. Nessa versão ela tem Android Auto e Apple CarPlay, mas as versões topo de linha tem o sistema que tem até joguinhos para ajudar a passar tempo alguns jogos clássicos, como o jogo da memória, o jogo da cobrinha. Então dá para se divertir um pouquinho ali se você tiver as versões mais caras. E também na versão High, que é a mais completa, o painel de instrumentos aumenta para ficar a largura do espaço ali inteiro. Esse aqui só tem 8 polegadas, mas na versão High tem 10. Apesar de não precisar de cabo para conectar o celular, tem duas entradas USB-C bem acessíveis aqui. E nas outras versões aqui fica carregador de celular por indução. Dessa versão tem os botões giratórios de controle do ar, que são bem reconhecidos da Volkswagen e muito funcionais. Dá para operar sem tirar o olho da estrada, o que não acontece nas versões topo de linha, porque isso aqui é tudo um painel sensível ao toque, e aí você tem que arrastar o dedo para aumentar ou diminuir a temperatura, então não é nada intuitivo. Esse sistema aqui podia estar em todas as versões. Inclusive a falta de botões físicos para as coisas foi um caminho que a Volkswagen resolveu seguir, mas que começou a gerar reclamação e a marca já está voltando atrás para entregar os botões físicos, que são mais caros de produzir, de fabricar, de desenvolver, para todos terem o mesmo peso, né, a mesma sensibilidade, para a marca manter o padrão de qualidade percebida dela. Seria muito mais fácil uma telinha só que resolvesse tudo, é muito mais barato de produzir. Também dá a impressão de ser moderno e futurista. Desculpe, eu não entendi. Não é com você que eu tô falando. E como parece que é futurista, as pessoas acham que é vantajoso e tal, mas depois de um tempo percebe-se que não é funcional e pode até chegar a ser perigoso. Então é bom que a Volkswagen esteja voltando para botões físicos. E nessa versão aqui, tudo é plástico, com algumas texturas diferentes. E o banco também, tipicamente Volkswagen, com esses apoios laterais bem firmes, que deixam a gente bem abraçado. Uma coisa que eu gostei bastante é o design e a sensibilidade
dessa manopla. Os engastes são precisos, como de qualquer bom Volkswagen manual, mas no geral, se a Volkswagen quiser seguir essa direção de design para os próximos modelos, os próximos lançamentos, não vai ser de todo ruim, mas vai perder aquela característica bem tradicional da marca de linhas retas, acabamento mais sóbrio, design mais arquitetônico. Se o Thera for a indicação de que a Volkswagen vai seguir com essa linguagem de design interno nos outros modelos, eu não sei se vai ser tão bom, porque eu gosto muito do padrão atual da Volks, com as linhas retas e um design mais arquitetônico aqui dentro, mais sóbrio e elegante, mas isso aqui é uma forma de mudar, parar com a mesmice que também muita gente costuma reclamar, então espero que a Volkswagen faça com bom gosto nos outros modelos. Ele é bem equipado desde a versão de entrada, que tem essas duas telas aqui, o painel de instrumentos e a central multimídia, e tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Também tem faróis e lanternas de LED, piloto automático, retrovisores elétricos, sensor de estacionamento traseiro, airbags frontais, laterais e de cortina, assistente de partida em rampa, frenagem automática de emergência, alerta de colisão frontal e indicador de fadiga. As versões acima têm rodas de 17 polegadas, freio a disco na traseira, ar-condicionado automático, carregador de celular por indução, câmera de ré, chave presencial, retrovisor interno fotocrômico, sensores crepuscular e de chuva, start-stop, sensor de estacionamento dianteiro, piloto automático adaptativo e o pacote ADAS é opcional só para a versão High por R$ 3.020. Mas quanto custa um Volkswagen Thera? Bom, aqui a Volkswagen teve a brilhante ideia de lançar o modelo por menos de R$100 mil. A versão de entrada custava R$ 99.990 e isso garantiu 12 mil pedidos de compra em menos de 50 minutos. Mas o carro mais escolhido no fim das contas foi a versão High. Hoje a versão de entrada, que é essa aqui, custa R$ 107.190. A 170 TSI custa R$ 123.190. A Comfort custa R$ 133.190 e a High custa R$ 146.190. E a tabela FIPE deles é na mesma ordem: R$ 96.700, R$ 107.400, R$ 121.900 e R$ 133.500. E na OLX já tem Thera anunciado por R$ 90 mil e milhares de outras opções com formas de pagamento que cabem no seu bolso. Então baixe o app para encontrar o seu Thera. As revisões do Thera até os 60 mil quilômetros somam mais ou menos R$ 5.200 e o seguro, dependendo da versão dele, parte dos R$ 3.000 e vai até os R$ 4.100, claro, de acordo com a região e o perfil do dono. Então, vale a pena comprar um Volkswagen Thera? A disputa nessa categoria é bem acirrada, mas ele já é o meu favorito em design e dirigibilidade. E ele também se garante no nível de segurança e de equipamentos em todas as versões. Mas para mim, a principal vantagem dele é que a Volkswagen está apostando alto para ele se tornar icônico como o Fusca e o Gol. Pode ser usado demais, mas eu acho que isso indica que a Volkswagen vai caprichar nele por bastante tempo para ele se tornar líder de vendas, e ele já está nesse caminho. Agora comenta aí embaixo, qual é o seu SUV de entrada favorito? Logo logo tem mais um aqui no canal. Tchau!